Bom dia, gente. Olha, eu tô gravando esse vídeo bem cedo e é sobre a vinagreira roxa, que é essa planta belíssima que é utilizada, né, no paisagismo, em jardins. É uma planta bem rústica e vocês vão ver que é uma planta muito especial, já que as flores são comestíveis também, tá? Muita gente não sabe disso. São flores grandes que pode ser utilizada, por exemplo, em licores, né, para dar uma cor no arroz, para colocar na salada, né, para deixar a salada bem bonita, ou então para colocar na bebida também, tá? Para dar uma cor super especial. A vinagreira, gente, as flores dela pode ser comida assim in natura mesmo. Existem diversos tipos de vinagreira e essa daqui a gente chama de roxa justamente por causa da coloração das flores. As flores são bem grandes, tá? Bem bonitas. Elas são muito abundantes, produz assim boa parte do ano. Depois sobra os frutinhos com sementinhas que também germinam facilmente por onde cai. Olha, mesmo ela assim, olha, quando sobra assim só essa flor toda enrugadinha, você ainda pode utilizar para poder colocar, tá, no seu arroz. Ela ainda é comestível, tá? E é interessante nela é que o botãozinho floral dela, um dia antes de se abrir, ele já se mostra, né? Já mostra a cor escura ali da flor, e aí você já pode contar até quantas flores vai se abrir na sua vinagreira um dia antes, tá? A flor dura somente um dia, então não tenha medo de colher a sua flor e comer, de utilizar ela, seja na decoração, seja simplesmente por causa das propriedades nutritivas dela, porque vale a pena. E ela, de qualquer forma, ela vai cair. Ela se abre pela manhãzinha, então de manhã ela já está lá linda antes do sol se abrir, e à tarde a flor se fecha e cai. E ela é tão florífera que no outro dia já aparecem outras flores, mesmo durando somente um dia, ela tá sempre assim florida. É uma planta também que suporta poda drástica. Essa daqui, por exemplo, ela tá baixinha assim porque eu fiz uma poda radical nela, achei que ela não fosse rebrotar, mas eu continuei fazendo a rega porque nós estamos na época seca do ano, né? Então precisa regar ela na época seca para ela levar a água, né, através da seiva aí até todas as partes da planta. Então na época chuvosa ela é uma planta bem rústica, não requer quase nada. Agora na época seca é bom você fazer rega aí para garantir que a sua planta fique hidratada, tá? Para não acontecer murchamento, principalmente se tiver em vaso. Em vaso ela se desenvolve bem menos. Ela tem esse probleminha aqui, gente, olha. Ela atrai muitas cochonilhas, gente, acredite se quiser. Eu utilizo isso como uma coisa boa, tá? Porque onde tem ela aqui, as cochonilhas não atacam as outras plantas do meu jardim. E como ela é muito grande, então as cochonilhas não conseguem acabar com ela, mas ela atrai muitas cochonilhas, tá? Justamente porque as partes da planta são comestíveis, né? E aí, gente, às vezes também você pode ver de repente uma formiguinha passeando nela, tá? Justamente por causa do cocôzinho, dos pulgões, das cochonilhas, que são docinhos, né, para as formiguinhas doceiras, tá? Olha ali onde eu fiz a poda nela, ó. Fiz uma poda ali, ela tá só os galhos, tá? Porque a planta mesmo grande chega aí, ó, 3 metros, chega a passar de 3 metros de altura, e eu fiz a poda nela, então ela ficou mais horizontal. Mas se você não fizer a poda, ela fica uma planta mais vertical, com diversos galhos e flores sempre, todos os dias, tá? É uma planta para você cultivar próximo de cercas, por exemplo, ou como planta isolada, tá? É uma planta de sol pleno, jamais cultive ela na sombra. E se tiver colocando, se você resolver cultivar ela no vaso, saiba que ela não vai crescer tanto, tá? Vai ficar aí como uma planta mais anã. É tipo a primavera, que quando você cultiva ela no chão, ela cresce muito, quando tá no vaso ela fica com tamanho limitado, mas sempre muito bonita, né? Muito ornamental. Olha essa flor que maravilhosa, né, gente? Olha o roxo, olha o bordô. Eu não tenho nenhuma outra planta aqui no meu jardim que tem essa cor tão maravilhosa. E ela atrai muitos polinizadores. Por isso mesmo que em cada flor dessa que ela solta, depois
aparece, tá, um frutinho. Tá? E esse frutinho dela é cheio de sementinhas, que quando seca, tá? Ele resseca, joga as sementinhas próximos ali da planta mãe e germina facilmente. Inclusive, você pode colher as sementinhas e replantar em outro local ou doar, porque ela realmente produz muitas sementes. Ela também é uma planta medicinal, tá? Ela tem propriedades medicinais e por isso mesmo, às vezes, passa alguém aqui na minha casa, pede um galho, né? Justamente por causa das propriedades medicinais dela para poder estar fazendo chá. Ok? Mas, como o tema do vídeo não se trata disso, então eu vou falar só da parte ornamental dela mesmo, tá? Ela, gente, é uma plantinha que é bem interessante, porque desde pequenininha ela já dá florzinha, sabe? Eu tenho uma ali no fundo do quintal que deve estar assim com uns 25 centímetros e ela já dá uma flor pelo menos todos os dias. É bem interessante. Hoje ela não deu flor, só ontem, tá? Mas olha o tamanho da flor. Olha, quando ela tá bem pequena ainda, a florzinha dela é menor também, mas quando ela tá, principalmente na época da chuva, né, que ela consegue se nutrir muito bem por causa da água da chuva, consegue retirar bastante nutrientes do solo, porque quando a gente rega, principalmente eu que rego aqui com mangueira, com regador, nunca é uma rega assim tão perfeita quanto a chuva, tá? Na época da chuva, de fato, as plantas ficam muito felizes, né? Pelo menos as plantas que gostam de regas, como é o caso da vinagreira. E as flores aqui nessa época do ano, apesar delas serem naturalmente grandes, mas elas ainda são um pouquinho menor. Eu que cultivo ela há anos aqui na minha casa, percebo que na primavera e no verão as flores são bem maiores. Mas o interessante, né, é que ela entra aí já antes da primavera, né, no inverno, ela já tá com florzinhas aí. E essas florzinhas, quem não é tão observador assim, nem percebe que é um pouco menor do que na época, né, das flores mesmo, na estação das flores aí da primavera e do verão, que é bem quente, que essa planta também gosta de muito calor. Aquele local assim mais ensolarado do seu jardim, que outras plantas não resistem, pode colocar ela. Ó, aqui eu colhi, né, algumas flores que já se fecharam, já se romperam ali do pé. Colhi, né, porque eu vou fazer aqui um licorzinho aqui na minha casa, que era um licor avermelhado, e como ela solta muito bem a tinta, então é ótimo para utilizar para isso, inclusive para poder fazer arroz, né, ou para colocar em refogados também. É uma planta maravilhosa. E ela, gente, tem mais uma coisa aqui sobre ela. Como ela é uma planta muito rústica, então eu só recomendo o seguinte, que apesar dela não ser exigente, para ela ficar assim com aquelas flores absolutamente perfeitas, aquele vermelho intenso mesmo, assim, que você não encontra, tá? Muitas flores aqui no meu jardim mesmo não tem, como eu disse para vocês. É importante que você coloque, tá? Na hora de fazer o plantio dela, que você prepare um substrato com matéria orgânica, sabe? Com terra vegetal, com composto orgânico, com humus de minhoca, com um desses, né? Com um desses, ou então, por exemplo, também com esterco de curral bem curtido, cama de frango, né? A gente chama de esterco de galinha ou de coelho. Utilize, gente, algumas dessas coisas aí para poder plantar a sua vinagreira, porque ela vai ficar ali muito tempo. E aí ela vai aproveitar esses nutrientes. Na hora de você cavar o buraco, fazer o bercinho para plantar ela, você coloca um pouco, tá? Para as raízes fazer absorção depois e deixar a sua planta muito mais nutrida, né? E até mesmo por ela estar nutrida, ela vai ser mais resistente ao ataque aí de pulgões e de cochonilhas, tá? Geralmente, o que acontece com ela aqui no meu quintal, por exemplo, é que aqui o solo aqui é muito arenoso, e ainda para completar a gente jogou pedras aqui no quintal, nessa parte da frente onde tá essa daqui. Lá no fundo eu tenho outra que ainda tá pequenininha, mas lá não tem pedra, lá ela se desenvolve melhor. Aqui na frente, por ter pedra e o quintal ser muito arenoso, então qualquer rega que eu faço dura muito pouco, sabe? E aí a areia ela não retém
retém água, também é muito ruim para reter nutrientes. E é por isso mesmo que, se o seu quintal também for arenoso, eu recomendo mais ainda que você coloque aí, né, componentes nutritivos aí na hora de preparar o seu substrato, porque senão a sua plantinha vai sentir, vai crescer debilitada e vai acabar sendo aí, né, uma presa fácil aí para as pragas de jardim, tá? Além disso, claro, a rega, né? Principalmente se ela tiver em vaso, porque ela murcha muito facilmente e as plantas, cada vez que ela murcha, elas vão ficando debilitadas e propensas aí, né, muito facilmente ao ataque de pragas e doenças. É como os nossos filhos, né? Se eles estão fortes, se eles estão com a imunidade alta, então fica mais difícil aí para eles pegar uma gripe, por exemplo, né, viroses, esse tipo de coisa. Enquanto que quando é uma criança que come de tudo, né, que está nutrida, ela fica muito mais resistente, né, às doenças. Caso você já tenha a vinagreira roxa aí na sua casa e esteja plantada, mas não esteja indo tão bem, então eu recomendo que você pegue um pouco de cama de frango, né, que é o cocôzinho ali da galinha, o esterco da galinha, bem curtido, tá, gente? Dissolva na água e faça uma rega ali próximo, né, das raízes ali do caule principal da sua planta, uma rega generosa ali para a sua planta conseguir absorver esses nutrientes, né, que tem ali no esterco da galinha, que é muito rico, tá, em nutrientes. E para fazer a propagação dela, né, é muito simples. Os galhos enraizam muito facilmente. Você pode plantar até no local definitivo, desde que mantenha o solo ou o substrato, né, levemente úmido. E também a propagação pode ser feita através das sementinhas, né, que são muitas, que ela produz muito, já que ela tem polinizadores fáceis. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, que sejam úteis para vocês, tá? Então, por isso eu vou finalizar aqui e já vou aproveitar e pedir para você que ficou até aqui que comente, que compartilhe, que me diga se você já cultiva vinagreira roxa, qual é a cidade onde esse vídeo está passando agora, tá bom? Porque eu só sei que você está assistindo o vídeo quando vocês comentam, quando vocês falam comigo, que eu consigo responder vocês e saber, a Maria, a Joana assistiu esse vídeo. Porque para mim só aparece a quantidade de pessoas que assistiram o vídeo. 1000 pessoas, 2000 pessoas, mas eu só sei que é você quando você fala comigo aí nos comentários. Então, conto com vocês para dar o joinha, o gostei, que é o adubo desse canal, para comentar também, para compartilhar com os amigos e um beijo para vocês, gente. Bom dia. Até o próximo vídeo.